E a vida completa de São Martinho, que a Igreja Católica se recusou a canonizar. Deus o fez. Assim, eles, de sua grande vida, e como os mesmos sinais e prodígios seguiram esse homem ao longo da vida, como ressuscitou 2 mortos, expulsou espíritos malignos, falou em línguas desconhecidas e teve visões e tal. E como foi um grande homem. Todavia, o verdadeiro segredo do seu poder era ser humilde perante Deus. E vemos hoje que a igreja, mesmo ensinando o seu poder e ensinando que os sinais seguem o crente, ainda assim os vemos cheios de si. Sou melhor do que você. E isso não é próprio da igreja primitiva. Vejam. Eles eram humildes e amáveis uns com os outros, e afáveis, compreensivos. E é tão diferente hoje. E será que muito disso não nos desviou do verdadeiro âmago da mensagem? Pois vamos querer nos humilhar. Mantenha-se. Quanto mais humilde puder ser, mais Deus o usará. Estudando mitologia e todos esses mitos, o Natal em si é um mito. Não é nenhum. Bem, quase todos os pagãos adoravam esse sol. Até os índios faziam o mesmo quando chegamos. Descobrimos a América aqui. Quando a América foi fundada, os pais chegaram aqui, eles descobriram que ainda adorava-se o sol. Porque nisto eles adoravam. Era assim que estavam adorando os deuses e deusas em Roma, quando os cristãos chegaram a Roma. Agora, em minha viagem, notei que a idolatria não mudou, e tampouco o verdadeiro cristianismo. Ambos ocupam seus lugares e ocuparão até a vinda do Senhor Jesus. Gostaria de falar só um pouquinho sobre isto para que tenham uma noção e, se são espirituais, sem dúvida entenderão. Porque Baal era o Deus Sol. Bem, os bolos que eram feitos, e Jeremias disse aqui, falamos disso há pouco, que as mulheres faziam bolos a Baal, o Deus Sol. Pois vê-se pouco depois que, mais abaixo no capítulo, se o lerem, que disseram, se não adorarmos Baal, então nossas colheitas falharão, porque Baal era o deus da fertilidade. Em outras palavras, sabemos que o sol faz as plantações crescerem. Mas o profeta lhes disse, é porque vos esquecestes de Deus. É por isso que as vossas plantações não crescem. Mas eles adoravam Baal, diziam que adorariam, fariam ofertas a ele. Agora, se Baal é um Deus redondo, agora entendam isto, palavra por palavra, e entenderão o resto, o final desta mensagem. Deus era um Deus redondo, um Deus Sol. Eles tinham enormes placas de latão que refletiam o sol e pareciam fogo. E então, o pão, que Jeremias disse aqui que as mulheres coziam estes bolos a Baal, e eram feitos redondos como o sol. Bem, então eram postos sobre o altar pagão, para a comunhão, e feitos redondos como o sol ou como a lua, porque era o Deus Sol ou o Deus Lua. O Baalim era, que dissemos, é o Deus de toda fertilidade, faz tudo crescer. Agora, a igreja primitiva se deparou com isso quando chegou a Roma. E é dito e crido pela Igreja Romana, ou pela Igreja hoje, ou pela Igreja Católica Romana, a qual é chamada católica. Todos somos católicos. Nós somos a Igreja Católica. Somos a Católica Apostólica. Católica significa universal. E somos a Igreja Universal da Fé Apostólica. Sim, Senhor. Há uma diferença entre as duas igrejas. Uma delas era católica universal, apostólica. A outra era católica romana.
E foi dito que Pedro, ou creem que Pedro estabeleceu a igreja romana. Quero a escritura, quero um lugar em que se possa dizer que Pedro alguma vez esteve em Roma, sob quaisquer condições. Como a igreja romana disse que ele esteve lá de 41 a 46. E justo naquela época, Cláudio era imperador em Roma, o qual fez todos os judeus partirem. Leia Atos, capítulo 18, e verá que Paulo, quando foi a Éfeso, encontrou Áquila e Priscila, que de fato eram judeus, e foram expulsos na época da perseguição, e estavam aqui na Palestina de novo, pois Cláudio ordenou que todos os judeus partissem, tanto cristãos quanto ortodoxos. Áquila e Priscila estabeleceram uma igreja em Roma e tiveram de partir devido à ascensão de Cláudio, que tirou toda a igreja, ou os cristãos e todos os judeus de Roma. Agora, Pedro, sendo o bispo da igreja, e posso lhes mostrar a escritura que até pelo menos por uns 70 anos, Pedro nunca esteve fora da Palestina. Bem na escritura. E vocês dizem que Pedro foi assassinado em Roma e Paulo foi decapitado em Roma. Isso é dogma. Li todos os martirológios que pude achar, e nenhum deles declara que Pedro ou Paulo, qualquer dos dois, foi morto em Roma. Dos mais antigos martirológios autênticos que podemos ler, nenhum deles diz nada sobre isso. Ele não foi. É um dogma. Estou aqui para desmascarar o paganismo. Assim, vamos fazer isso pela ajuda do Senhor e da sua palavra. Veja, mostrar-lhes como a igreja é. Vocês condenam os católicos, mas esperem um pouquinho. Agora, vemos que depois que Áquila e Priscila, conforme a Escritura, foram tirados de Roma, a pequena igreja foi deixada como órfã. Tudo o que havia lá eram pagãos convertidos que passaram para a igreja cristã romana, a igreja primitiva que Áquila e Priscila e outro casal haviam fundado esta igreja e a nutriram. Então vemos que assim que partiram, eles constituíram seus próprios bispos e pegaram sua própria doutrina. E então adotaram para achar favor com o imperador Constantino e os que vieram depois. Para achar favor, pois tinham de conseguir membros lá para participar da política da nação. Trouxeram membros da igreja e aceitavam-no só com base em confissão perfeita. Não sabendo mais sobre Deus do que algumas destas pessoas que temos hoje nos Estados Unidos, só como uma confissão de fé, o que foi muito eles professarem a Cristo, outro Deus além de seu próprio Deus. E aí adotaram cerimônias pagãs na constituição da sua igreja. Agora, o sacerdote romano, então, adotaram isto ao tomar e preparar a comunhão. A primeira coisa que surgiu foi o preparo da comunhão. Em vez de um pão partido, como o corpo de Cristo, eles o fizeram redondo como o sol ou a lua. E até hoje, ainda é redondo. Claro, ainda é uma hóstia redonda e não um pedaço partido do seu corpo. É redonda e lisa. Os sacerdotes romanos hoje colocam esta hóstia redonda no altar e a chamam o corpo literal de Cristo. Agora, há uma grande divergência entre alguns destes episcopais de alto nível e assim por diante. E a Igreja Católica sobre esse assunto, se é o corpo literal ou representa o corpo. A Católica Romana diz é o corpo literal, porque aquele era o corpo literal de Baal, o Deus Sol, que se refletia naquele pedaço de latão e o faziam redondo. Nenhuma mesa cristã tem pão redondo nela. Então queriam virar o rosto para o leste e tal, como faziam na adoração pagã, e introduzir mulheres e assim por diante, como sempre fizeram, como os pagãos, a deusa e assim por diante. Agora, tiraram Astarte e puseram Maria.
Fizeram a rainha do céu. Tiraram Júpiter e puseram Pedro. E tiveram de criar um dogma. Para fazer isso, Quando Áquila e Priscila retornaram após 13 anos de reinado de Cláudio, então, quando voltaram, acharam sua igreja completamente entregue à idolatria. Mas havia crescido e ficado enorme. Para fazer isso, tiveram de tirar completamente a Bíblia. Agora, sou irlandês. Tenho o que chamam fatos da nossa fé, que pertence somente ao sacerdote e assim por diante. E sei disso, com entrevistas com sacerdotes. O sacerdote não vai debater a Bíblia com você. A Bíblia é só mais um livro para ele. Quando este bispo Sheen aqui disse, faz uns 2 anos, que qualquer um que tentasse crer na Bíblia era como andar por águas lamacentas. Eles não creem nela. Começaram lá e disseram, Deus está em sua igreja, não em sua palavra. Este sacerdote aqui na estrada, que veio recentemente para a entrevista aqui do Sagrado Coração, me disse, esta igreja, estrada acima, esqueci qual é, acho que se chama Sagrado Coração. Ele veio me perguntar sobre o batismo, Mary Elizabeth Fraser, que havia se desviado e voltado a ser católica. Ele disse, o senhor a batizou? Eu disse, sim. Disse, como a batizou? Eu disse, em batismo cristão. Ele disse, o que quer dizer? Eu disse, só há um batismo cristão. Ele disse, o que quer dizer? Por imersão? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, o senhor a imergiu então em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Eu disse, isso não é batismo cristão. Eu disse, o batismo cristão é imergir em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele anotou, disse, o senhor prestaria juramento também, ou esta declaração ao bispo? Eu disse, se ele não pode acreditar na minha palavra, que fique sem ela. Eu disse, não juro por nada. Estão vendo? E ele disse, e eu disse, não para ser arrogante, senhor, mas sei que a Bíblia disse, não jureis pelos céus ou pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e assim é tal. Não devemos fazer isso. Ele disse, estranho, a Igreja Católica batizava assim. Eu disse, quando? Quando? Estão vendo? Mas eles dizem que faziam isso. Porque, francamente, eles eram, e todos